Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Mundo Animes, quem nos fala é Gabriel Covas e bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Depois de muito tempo sim parado, sim, tive algumas coisas que me fizeram parar e um pouco de preguiça para gravar vídeos outra vez. não vou negar, mas estou aqui de volta para voltarmos a fazer análise de mangá barra reacts. Desta vez, acho que o último que eu fiz foi do 1128, 1130, não me lembro. Foi ali no início, muito início do Delbaf. Mas hoje já estamos aqui num arco um pouco mais avançado. Vamos lá ver. Vou outra vez estar a reagir aqui com o canal de Bruno Bandeira. Mas vou também comentar aqui por cima o mangá. Que para mim, este mangá só ficou interessante a partir da metade. Vou pôr aqui a tela do computador a gravar. Calma aí, só um instante, que isto aqui está sem som para mim. Claro, tirei o som pedido dos fones. Ok, vou pôr aqui a tela a gravar em 3, 2, 1, bora lá. Temos o capítulo com uma cena inusitada. No submundo, um dinossauro gigantesco ataca o grupo de Zoro e Sanji. Primeiro, Por que inusitada, meu caro? Se há dinossauros numa ilha. E esta não é ilha de gigantes. Animal gigante. o dinossauro avança contra um dos novos piratas gigantes que consegue se defender com seu escudo que possui vida própria. Em seguida, Zoro e Sanji formam dupla e, repetindo a combinação clássica entre eles, Sanji arremessa Zoro para o alto, que arranca a cabeça do dinossauro com um no meio do cu. Zoro gosta. Só sabemos para onde vai a quarta-espada. Pouco onigiri. A diferença é que se em Little Garden Zoro e Sanji competiram para ver quem caçava o maior dinossauro, hoje eles se unem para caçar o mesmo dinossauro juntos. Então olha só. Quer dizer que enfraqueceram. Não quer dizer nada, mas se unem para caçar um simples animal, enfraqueceram. Só a sutileza na forma como Oda desenvolve a rivalidade entre eles dois. Além disso, não é rivalidade, é fraqueza. Fraqueza. Se Zoro não consegue dar um cortão fodão, é fraqueza. se no começo a gente poderia ter sido levado a pensar que aquele talvez fosse mais um dos monstros criados pelos poderes dos Cavaleiros Sagrados, logo descobrimos que se tratava de um dinossauro de verdade. O grupo havia saído para explorar a floresta em busca de comida para o jantar. Zoro e Sanji conversam com o gigante sobre os preparativos para o jantar, até que Zoro E sim, isto para mim, quando eu disse que só depois da metade do mangá, para mim sim, esta é a parte seca. Porque, porra, as coisas que depois vão acontecer com o Luffy, com o Loco, para mim não tem piada nenhuma. Pergunta o que diabos era aquele escudo com vida que acompanhava o gigante, no que ele explica que o seu escudo possui uma alma e foi conseguido quando seu pai enfrentou a Big Mom. Pera, você disse Big Mom? Eu não tô ficando louco, galera. A cada capítulo que passa... Lá vem as teorias do mamado, Bandeira. Isto não quer dizer nada, mamado. Vou dizer-te aqui uma coisa. Pode haver duas coisas nas Akuma no Mi. Quando o pessoal de Paramésia morre, os efeitos, eles desmaiam, os efeitos desaparecem. Mas eu acho que o Oda não cumpre isso com tudo. Porque, se vamos a ver, a fruta da Big Mom se baseia em quê? Baseia-se em tempo de vida no Romis. Só deram um Romi a 30 anos de vida. Porra, o poder da Akuma no Mi, pelo menos não tem feito. Ele tem aqueles 30 anos de vida, aquele teto limite, por isso só não vai ter nada a perder ali. Pode o usuário da fruta morrer, mas eu acho que isto não quer dizer nada. O Oda vem constantemente nos lembrando da existência da Big Mom e com um único propósito: preparar o terreno para o seu retorno triunfal. Não, ele só prepara o terreno para nada, porque se a Big Mom só esteve ali e já fez um caos quando era criança, calma aí, não seja mamado, Bruno Bandeira. Ainda durante esse arco de Elbaf. Eu tenho certeza de que no momento em que vocês leram essa parte do capítulo, vocês imediatamente lembraram de mim na cabeça de vocês dizendo se eu lembrei de ti foi porque tens mamado. Exatamente isso que eu tô dizendo pra vocês agora. Mas dissecando melhor essa parte, apesar do escudo do gigante ser um home, isso não significa que ele tenha sido criado com uma parte da alma da própria Big Mom. Então, apesar de ter sido a É mamado, mas lúcido. Big Mom quem gerou vida àquele escudo, ela usou parte da alma de outras pessoas. Então, caso ela tenha de fato morrido, faria sentido o escudo. E nem sabemos se foi da Big Mom, ou se foi lá daquela, como é que ela se chamava-se? Madre Carmelo, se foi ela que criou. Por isso, mamado, calma, respira, que a Big Mom não vai voltar.
tudo continuar com vida. Agora, o fato do Zeus, um home que foi criado com uma parte da alma da própria Big Mom, continuar existindo, pode sim ser uma evidência de que a velha ainda Não, pode ser simplesmente conveniência do roteiro. esteja viva. Tudo bem, existem poderes Vou de passar Akuma no à Mi frente, não que a Big quer Mom saber. estiver de existir nesse mundo também, incluindo nesse caso. Só queria aproveitar a oportunidade para reforçar a agenda do retorno da velha mais uma vez, cada semana e a cada capítulo conversar com Luffy e os outros sobre a aparição dos Cavaleiros Sagrados, revelando algumas coisas bem interessantes pra gente. Primeiro, Hyruujin afirma que Loki deve ter arranjado problema com essa gente na época em que ele esteve fora, no caso, se referindo ao governo e mais especificamente aos Cavaleiros Sagrados. Porém, Loki responde que se tivesse ido longe o bastante a ponto de cruzar com aqueles caras, ele já seria o rei do mundo. É, claro. Tu és só garganta Loki. Vamos com calma. A primeira coisa a se comentar é sobre a resposta de Loki sobre ele nunca ter cruzado o caminho com os Cavaleiros Sagrados enquanto ele esteve no mar afora. Porém, isso não impede que os Cavaleiros Sagrados, especialmente o Shamrock, tenham sido os responsáveis pela morte do antigo rei de Elbaf. Isso é uma teoria muito plausível, que acho que é uma das teorias mais plausíveis de Elbaf, mas não sei, veremos o que poderá sair. Poderá ser daí uma coisa interessante se o Oda não der um Gear 5 em tudo. Quer dizer, estupidez em tudo. A única diferença é que com essa nova informação fica implícito que Loki nunca se deparou com eles dentro ou fora de Elbaf. Nós nem sabemos se também o Gold Roger alguma vez bateu de frente com os Cavaleiros Sagrados. Por isso, acho que é normal os piratas nunca terem se metido com os Cavaleiros Sagrados. Porque provavelmente são... Provavelmente, como eu vou dizer? A missão principal deles é proteger o... Marinzóis, lá, onde ficam os teoribitos. Então, caso Shamrock tenha sido mesmo o responsável pela morte do Rei Harold, isso significa que ele fez tudo às escondidas, sem que nem o próprio Loki soubesse disso. Devia ser o objetivo, até da CP9, da CP0. Devia ser o sentido, mas até os marinheiros mais buchas sabem o que é CP9 e CP0, por isso nem digo nada. Não é à toa que o próprio Loki mostrou total desconhecimento sobre a identidade do Shamrock quando eles se encontraram nos capítulos passados. A conclusão é que o interesse do de Loki ter mencionado que caso ele tivesse se deparado com esses caras, ele já seria o rei do mundo. Galera, os Cavaleiros Sagrados são o último e o mais alto grupo de elite do governo mundial, caso Loki tivesse tido com o rei do mundo. Mas e quanto a Imo? Nesse caso, vale lembrar que a existência de Imo é um segredo para o mundo inteiro, então é certo que Loki não considerou Imo nessa equação. Agora, o fato de Loki ter usado esse termo rei do mundo é algo curioso. Sabemos que Rox de Shebeck almejava ser o rei do mundo e vimos nesse capítulo que Loki enxergava Shebeck como um símbolo a ser seguido. Então, eu acho que isso só foi metido só porque sim. Para de alguma forma criar empatia por vilão, não vilão, não sei, não entendo o que é que o Oda quer tornar o Loki. Loki pode ter ouvido falar sobre essa ideia de ser o rei do mundo a partir de Shebeck. Ao mesmo tempo, Loki também pode ter ouvido falar sobre isso dentro da própria cultura de Elbaf. Sabemos que os gigantes de Elbaf vivem cerca de 300 anos de idade, então o século perdido aconteceu apenas algumas gerações atrás na perspectiva deles, então muito do que aconteceu na época, os acontecimentos, os deuses, a cultura, tudo isso ainda continua muito fresco na memória dos gigantes até os dias de hoje. Se fosse verdade, se isto estivesse assim tão fresco, acho que o governo mundial já tinha descido a lenha neles. Porque vamos ser convenientes, porque isso é esquisito. Se sabem muita coisa sobre o século perdido, porque é que o governo ainda não desceu o pau dos gigantes? E como especula-se que Joy Boy teria tentado ou até conseguido ser o rei do mundo, essa ideia permanece viva até os dias de hoje. Mas, voltando ao capítulo, o jantar fica pronto e com ele temos vários momentos de interação entre Luffy e Loki que fazem parecer que eles já são praticamente melhores amigos. Não, é o Oda a forçar com o Luffy uma amizade. É o Luffy a ser Luffy. Vemos Luffy enfiando um pedaço de carne e queimando a boca do Loki, depois levando uma sopa fervente para tentar aliviar a queimação. Sério, vamos dizer sinceros, o Luffy é
Nada a ver. Armadura do Loki e só piorando a situação. Enfim, eu só espero que essa comida toda funcione pro Loki da mesma forma que ela funciona pro Luffy e recupere as forças do Loki o quanto antes para que a gente possa ver ele em ação com tudo. Na sequência, Zoro afirma que aquele papo da promessa do Loki com o Luffy era mentira, mas Loki afirma ser verdade. Ele pretende de fato dizer a localização do Ruivo, mas antes eles precisam cumprir. Como é que ele vai saber a localização do Ruivo? É a coisa mais sem sentido. O filho de uma égua está preso em Elbaf. O sangue está lá a navegar no mar, como é que ele sabe? Há aqui uma persuasão pouco afora? Pô, caralho. A parte deles do acordo e soltar o Loki de todas as suas correntes. E aí, será que o Ruivo foi para Hatinosso, justamente o covil dos piratas do Barba Negra? Eu acho que essa é uma ótima possibilidade. De qualquer forma, Loki afirma que sabe como é ter um símbolo a ser seguido e revela que no passado, quando ele ainda era criança, tentou fazer parte dos Piratas Rocks. Inicia-se então um flashback dos Piratas Rocks aparentemente atracando no reino de Elbaf, Loki pedindo para partir com eles, mas Shebek recusando a oferta. O gigante e Loki insistir, Shebek aceita um duelo que resulta no massacre do pequeno gigante e com o Barba... Obviamente, digam-me lá, qual é que é o sentido um barco de humanos? Ok, sabemos que o mundo One Piece tem humanos vai de 3 metros, mas ok, ainda vai, mas... gigantes de 10 metros, 8 metros. Como é que vão caber num navio desse? Uma pesada deles destrói o barco? Barba Branca assustado pelo fato do seu então capitão ter sacado uma arma contra um mero pirralho. Com isso, podemos deduzir uma coisa, que Shebek talvez fosse de fato alguém realmente poderoso. Eu digo isso porque de tanto mistério em volta dele, alguns fãs começaram a suspeitar que Shebek possa ser basicamente o Bug da antiga era, uma verdadeira fraude que viveu uma vida de sorte e acabou atraindo os Poderia ser, mas isso é clichê demais. piratas Clichê demais porque seria repetir ou repetir. mais poderosos da época sob a sua bandeira, no fim, sem querer. Tudo bem, Loki ainda era uma criança na época, então mesmo que o Shebek fosse uma fraude, talvez ele ainda conseguisse lidar com uma mera criança como o Loki. Mas enfim, né? Eu tô só divagando aqui. Forma como Shebek através do clássico... Vai dar uma volta de publicidade, vai dar uma volta. Que momento mais... que bosta. Tenho que começar a pensar os vídeos por causa disto. Vai. Dave Back Fight. Pra quem não tá lembrado, o Dave Back Fight foi originado em Hatinosso, a ilha que antes era território dos Piratas Rocks. E nesse jogo, as tripulações piratas apostavam os seus próprios membros em batalhas. Porém, aqui nesse caso, Shebek só desafiou o Loki para um x1, mas não teve nada explícito referente a um possível Dave Back Fight. Não, o Back Fight só foi inventado para o filho mega daquele quebrão que devia estar morto. Como é que é o nome dele? Não me lembro. Fox, isso mesmo. Fox aparecer naquele arco de merda. Da vida. Então, esse ponto também continua em aberto. Agora, um desabafo que eu queria fazer é que essa já deve ser a 10ª vez que o Shebek é citado ou aparece. Eu sei o que ele vai dizer, porque é verdade. O Shebek é citado, aparece em figuras, não sei o que, mas eu acho que eu estou farto de seguro coisas na história. Porra, pensei que agora não. Agora, a partir de Red, Elbaf, ele ia começar a revelar tudo como fosse uma pessoa no Gregório, a segregar tudo. Para diante, não. É isto aqui, tomem, pequeno segredinho, 1 milímetro, e o resto vou guardar para mim. Não faz sentido, estou farto disso, Oda. Estás a ficar velhote. Tu vai bater bota cedo. Caraças, está na hora de revelar segredos. Ok, agora vou passar esta parte aqui à frente. Na Xizar, enfim, mais o grande sucessor e herdeiro da vontade de Shebek, dindo esse papel com Punch, eu tenho fé que o Oda vai fazer o Barba Negra chegar atropelando todo mundo e sugando atropelando só se for com a pança que ele tem. Todos os holofotes para ele. No fim, pode ter sido errado, mas que vai ser colocado nos eixos a partir de agora e se tornar um aliado do verdadeiro Deus do Sol. Seguindo o capítulo, vemos Dory e Brog atropelando diversos dos monstros criados pelos Cavaleiros Sagrados. Obviamente, se eles não fizessem isso, calma aí, seria vergonha demais, por isso era previsível. E Scopper Gaban aparecendo para lidar com o principal deles, o monstro que simboliza o próprio Loki. Tudo ainda parece muito fácil, então é certo que ainda veremos uma reviravolta, quem sabe com todos aqueles monstros se levantando novamente e provando serem criaturas imortais.
Afinal, se o sonho dos homens não tem fim, o mesmo deve valer para os seus pesadelos. Olha só que Bem, eu acho que agora também está a ser outra vez mamado, mas pronto, continua. poético. Seguindo, vemos os gigantes tentando apagar o incêndio de Elbaf sem sucesso, porque até nisso, né, eles são buchas, né? Até Aí eu tenho que concordar, porra, caraca, não há nenhum que tinha um ataque a longa distância que despresse o fogo para a caça do caralho? Não, não há. que o Jinbasso chega com o seu clássico Kairyu e Banzai para apagar o fogo por completo, Ok, a imitação ficou tão mal feita que eu preferi ter arrancado os ouvidos. salvando assim o dia. Colin diz que sabe que as crianças da escola o odeiam por ele ser muito rebelde, diferente das demais, mas que Eu diria que é uma coisa, mas vou ficar calado. Entendeu? Apesar de não ter dito nada, eu ia dizer aqui uma coisa, mas calei. ainda assim, eles são seus amigos e está feliz deles estarem vivos. Olha só que mensagem importante, né, para a juventude dos dias de hoje. Porém, Oh, mamado, cala a boca. quando o dia parecia salvo, Gunko aparece diante deles. Esta sim é uma parte interessante, mas como sempre o Oda corta. Gosta de cortar, hein? Fiquem aqui com isto e agora vou dormir uma soneca. Finalmente, o bando se depara com um dos figurões do governo e a principal antagonista presente nesse arco. Será que veremos eles se enfrentarem? Ou será que Gunko Sim, quero ver muito. Quero ver muito. E o Brook agora aqui podia deixar de ser um bosta, de um cagão, maricas, e enfrentar a Gunko. Mas também o Jinbei também podia peitá-lo, só no básico. vai acabar ajudando o bando nessa história toda? No capítulo passado, vimos que ela é uma grande fã das músicas do Brook e o esqueleto do bando se encontra bem diante dela. Pode ser, mas vai estragar o hype. Eu queria que ela apanhasse feita coitada. Nesse exato momento. Então pode ser que estejamos diante de uma reviravolta já no próximo capítulo. Seria Gunko uma inimiga ou uma aliada? Seria Gunko uma agente do governo mundial ou quem sabe do exército revolucionário? É interessante que ela for do exército revolucionário, mas... Quer dizer... Ok, para mim é de boa, porque se for... É de uma maneira finalmente do Dragon ser os palitinhos e finalmente estar envolvido dentro da obra. Me conta as teorias de vocês aí nos comentários. Ficou até o final e gostou do vídeo? Então Pronto. É basicamente isto o capítulo. Deixa-me só parar aqui a gravação de tela do PC. Ok. Assim dá para tirar finalmente destes fones malditos. Mas como eu ia dizer. O capítulo para mim ficou interessante a partir da metade. Claro, temos aqui coisas interessantes como o Sebek, mas se mostrasse ali um pouco da cara do Sebek, ou até o corpo e ter essa cara tipo ofuscada. Para de buzinar, porra! Ok, desculpem, está um carro a buzinar, não sei se chega ao vídeo, mas pronto. Se fosse a cara... se fosse a cara um pouco tipo só baça, uma coisa assim, seria mais interessante do que só fazer só como sempre um esboço, uma figura, uma sombra. Seria mais interessante que mostrar finalmente ele. A partir do momento que isto não mostra, não avança muito e no final desse ganso que vai haver uma luta, que eu espero que comece ali uma porradaria franca com Jinbei ou Brook, quem que estava ali? Acho que era Nami, Jinbei e o Sop, se estou em erro. Então que são menos um X3. Desde que o Jinbei não precisa disso, mas pronto. E mais ou menos isto foi um capítulo, para mim continua a ser um dos capítulos muito ok. Elbaf não está a ser grande coisa, por enquanto, está só a ser capítulos mornos, ou menos mornos, e alguns até frios. Mas é isso. Espero que tenham gostado e até ao próximo vídeo.